Boa noite. Final de semana de imprudência e tragédias no trânsito. Rapaz que estaria disputando racha bate o carro e namorada de 18 anos morre. As imagens do acidente impressionam. Em outra batida, também em Guarapari, outros 2 jovens perderam a vida. Um deles estaria a 160 km por hora. Polícia Civil apreende em Cariacica 4 milhões de reais em mercadorias roubadas. Bombeiros fazem manifestação em Vitória pedindo melhores condições de trabalho. E ainda, o Ministério Público quer o fim dos táxis clandestinos e aumento na fiscalização. E a história dos irmãos que tocam música clássica e ganham a vida como borracheiros. Segunda-feira, 28 de outubro de 2013. Bora News Espírito Santo começa agora. A Polícia Civil prendeu hoje em Cariacica 2 homens acusados de fazer parte de uma quadrilha de roubo de cargas. As mercadorias roubadas somam mais de 4 milhões de reais. Foi rastreando essa carreta carregada com 32 toneladas de arroz e roubada ontem à noite em Cachoeiro de Itapemirim que a polícia chegou até essa propriedade no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Do lado de fora, foi encontrada outros 7 caminhões roubados. Em um deles, havia uma grande quantidade de receptadores para TV a cabo. Quando a polícia chegou à casa, ela teve uma surpresa. Encontrou uma grande quantidade de produtos roubados. Somente em cosméticos, a polícia acredita que tem aqui cerca de 230 mil reais. Ao todo, a polícia acredita que a quadrilha já tenha roubado cerca de 4 milhões de reais em cargas. Na casa havia também 21 televisores. No local, a polícia prendeu Dorivan Santos de Araújo, de 25 anos, e Luiz Henrique Siqueira, de 18 anos, com 2 passagens pela polícia. Segundo o delegado, os presos são apenas parte da quadrilha. Certamente há outros elementos envolvidos com esse bando que já estão sendo investigados, serão devidamente identificados e presos. Os assaltos que a gente estava investigando dessa quadrilha, eles estavam correndo desde o mês de julho, do mês de julho até o mês de outubro. Agora, outras pessoas poderão ser presas muito em breve. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o 181 e passar a informação no qual o anonimato é garantido. Os bombeiros fizeram protesto hoje à tarde em Vitória. Eles pedem aumento de salário e ampliação no efetivo no estado. Eles ocuparam parte da Reta da Penha. O protesto aconteceu por volta das 17 horas. Levaram faixas e cartazes, acompanhados por um carro de som. Cerca de 60 bombeiros de folga participaram da mobilização e aproveitaram a oportunidade para doar sangue. Eles querem o aumento do efetivo de 1.300 para 1.800 homens até 2015 e o realinhamento dos salários que aguardam desde junho de 2012. Há mais de 2 meses esperando um decreto do governador do estado para que as vagas que foram disponibilizadas possam ser preenchidas pelo comandante do Corpo Bombeiro. Essa é uma reivindicação, que é a assinatura desse decreto. A outra, em julho do ano passado, o governo do estado prometeu para os militares e para a Polícia Civil também, prometeu que iria ser feito um realinhamento salarial, que consiste basicamente em pegar as 17 referências do subsídio, da tabela de subsídio, reduzir para 15, incorporar as 4 escalas de especiais que nós trabalhamos, que já tiramos há mais de 5 anos, que poderão ser incorporadas, e também repor aquelas perdas salariais devido ao reajuste que foram dados abaixo da inflação. Também querem o fim do processo administrativo contra 4 colegas que falaram sobre a situação dos bombeiros nas redes sociais. 4 militares nossos estão sendo processados administrativamente e abriram inquérito policial militar porque falaram mal do governo do estado através de Facebook. Então, o militar não tem o direito de manifestar. A opinião pública a opinião do militar não pode ser pública, tem que ser velada. Então, nós estamos reivindicando aí que o governo do estado reveja essa situação e que tire esse processo, porque não são apenas 4, são muitos, são dezenas de militares que estão reclamando, alguns com palavras muito pesadas. Então, já que não pode prender tudo, não pegar 4 como bode expiatório. O final de semana foi marcado por graves acidentes nas ruas e nas estradas do estado. 8 pessoas morreram. Um desses acidentes foi em Guarapari e, segundo a polícia, foi provocado por uma disputa de racha entre 2 veículos.
Ana Carolina Carriço dos Santos, de 18 anos, morreu na hora após o motorista Felipe Braga Vargas, de 22, bater com um carro em um poste na Avenida Beira-Mar, na Praia do Morro, em Guarapari. Testemunhas disseram à polícia que ele trafegava com excesso de velocidade. Após o acidente, Felipe foi socorrido pelo SAMU e trazido aqui para o Hospital São Lucas, em Vitória. E neste domingo, outros 2 acidentes provocaram mortes no sul do estado. Em Meaípe, por volta das 3 horas da madrugada, uma colisão entre 2 carros causou a morte dos motoristas César Augusto Teixeira Alvim, de 23 anos, e Fabrício Marques Dias e Silva, de 32. Segundo o delegado de plantão no DPJ de Guarapari, o velocímetro do carro de César marcava 160 km por hora no momento da batida. Já em Anchieta, o jovem Erley Santos morreu após bater numa placa quando fazia uma curva na ES 060 em Anchieta. E veja agora com detalhes as imagens do circuito de segurança de um prédio que flagrou o momento do acidente na Praia do Morro, em Guarapari. Preste atenção nessas imagens capturadas pelo circuito de segurança de um prédio que fica em frente ao local do acidente. É possível ver 2 carros seguindo em alta velocidade. De repente, o Gol, onde estavam Ana Carolina Carriço dos Santos, de 18 anos, e o namorado dela, Felipe Braga Vargas, de 22, fica desgovernado, roda na pista e só para ao bater no poste. Agora veja o carro que seguia logo atrás. Ele também chega a rodar. Os integrantes do carro logo saem, parecem desesperados com a cena. Pessoas se aproximam e acionam o socorro. Os rapazes então voltam para o carro e vão embora. E o motorista do carro, Felipe Botinho, continua internado em estado grave. Ele passou por uma operação para estancar uma hemorragia no abdômen. E outro acidente na rodovia S-257, que liga Aracruz ao distrito de Vila do Riacho, no norte do estado, provocou a morte de mais 4 jovens que voltavam de uma festa na madrugada de domingo. Segundo a polícia, 9 pessoas estavam em um Fiat Palio que saiu da pista e bateu contra uma árvore. O motorista do carro não tinha habilitação. A seguir, Ministério Público Estadual quer fechar o cerco a táxis clandestinos. O Hora News volta já. No primeiro dia útil, com mais um 9 no celular, o capixaba ainda está com dúvidas sobre a mudança. E o nosso comentarista em tecnologia, o jornalista Renato Costa Neto, deu dicas sobre dispositivos que atualizam as agendas dos celulares. E aí, você já está fazendo ligação para celular com o 9º dígito? Ainda não, porque eu não acostumei ainda. Mas já quando eu estou fazendo as ligações, já está aparecendo o número 9 na frente já. Você já está usando o 9º dígito para ligar para celular? Ainda não. E sabe como faz? Sei não, tem que procurar saber. Não fiz ligação nenhuma ainda hoje. Mas você já sabe como é que faz? Como é que vai fazer para atualizar a agenda? Já sei já como fazer. A gente fica perdido, né? Porque eu ainda até agora não liguei para ninguém ainda não. Para quem ainda está perdido e tem um smartphone ou Android, uma dica é baixar um aplicativo que acrescenta o 9º dígito aos números salvos na agenda. E opções não faltam. Quase 30 aplicativos aparecem na busca. E agora, qual escolher? Dica número 1, procure o aplicativo da sua operadora, porque ela vai reconhecer melhor o seu número, suas funcionalidades e vai ser melhor para cada usuário. Mas vamos supor que você não quer aquele aplicativo. Nas lojas de aplicativos de celular, você digita lá 9º dígito, vai ter uma série. A gente fez uma busca rápida aqui, apareceu mais de 30 aplicativos. Tem os aplicativos gratuitos e os aplicativos pagos. Muita gente deve se perguntar, mas para que eu vou pagar para ter um aplicativo só para acrescentar o 9º dígito? Mas, de repente, os aplicativos gratuitos, eles fazem aquele trabalho simples. Fazem a varredura na sua agenda e acrescentam 9 em todos os números. De repente, você tem números fixos, telefone fixo na sua agenda. E o telefone fixo não precisa do dígito 9. Então, o aplicativo pago, ele tem essas particularidades de separar os números fixos do celular, separar celulares de outras áreas. Por exemplo, um estado que ainda não acrescentou o 9º dígito, ele vai reconhecer aquele número como de outro estado, não vai acrescentar o dígito 9. Então, a dica é essa. Vai na loja de aplicativo, vê qual que te atende melhor e faz o download.
Até o dia 5 de novembro, as chamadas que contarem apenas com 8 dígitos serão completadas pelas operadoras. Depois dessa data, as empresas de telefonia interceptarão a ligação e uma mensagem orientará o usuário a refazer a chamada com o dígito 9. Depois de um grave acidente que matou 4 jovens em Vila Velha, o Ministério Público Estadual quer que as prefeituras da Grande Vitória fiscalizem com mais rigor a circulação de táxis clandestinos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público, o Procurador de Justiça, Sócrates de Souza. Boa noite, doutor Sócrates. Boa noite. Já foi feito um levantamento para saber quantos táxis clandestinos circulam hoje na Grande Vitória? É a grande dificuldade. Para se ter uma ideia, em Cariacica, numa única rua, existem aproximadamente 70 táxis clandestinos para 8 regulares. Quais são os riscos que o usuário tem ao pegar um táxi desse? Ele pode estar diante de uma pessoa de bem que está conduzindo um táxi clandestino, mas pode estar diante de um bandido, que pode assaltá-lo, pode praticar outros crimes, pode dirigir de forma indevida e causar a morte, como aconteceu com os 4 jovens em Vila Velha, e que infelizmente não se recupera mais a vida deles. Pois é, a própria família disse que o rapaz estava trabalhando como táxi de forma irregular, né? A própria família admitiu realmente, isso. A família, ela tolera esse tipo como uma renda extra. Entretanto, não é admissível que as prefeituras continuem admitindo essa prática ilegal no âmbito dos seus municípios. É necessário que cada prefeitura, dentro da sua possibilidade, fiscalize com rigor essa prática, porque nós sabemos que até mesmo cooperativas estão sendo usadas para indicar táxis clandestinos ou enviar táxis clandestinos para o usuário que solicita à noite ou em determinado momento. Quer dizer, tem a conivência das próprias cooperativas, de algumas cooperativas. Tem, nós temos Isso já informações nos autos que pelo menos uma cooperativa se utiliza dessa prática quando ela não tem táxi regular disponível. Então ela encaminha esse táxi clandestino e as pessoas normalmente aceitam, porque foi indicado por uma cooperativa, mas algumas estão recusando. O senhor disse aí que o senhor espera que as prefeituras fiscalizem com mais rigor. Hoje a gente pode dizer que essa fiscalização não existe? Não existe. O que nós estamos levantando é que nenhum tipo de fiscalização existe para coibir essa prática ilegal, colocando em risco pessoas, empresas, porque algumas empresas se utilizam, e na maioria dos casos, muitos hotéis, eles recebem o hóspede através de táxis clandestinos que são indicados, muitas vezes, de dentro do próprio hotel, o que coloca em risco a população cada vez mais. Pois é, já que não temos essa fiscalização, como é que o cidadão pode se proteger? Não se utilizar de táxi clandestino, táxi executivo ou qualquer outra denominação que queiram dar, se não for esse táxi devidamente caracterizado, que tem identificação do motorista e tem o número dele para ele, numa eventual necessidade, se utilizar disso ou indicar que foi indevidamente tratado ou que houve abuso de cobrança, porque o táxi clandestino vai cobrar de quem? Você não tem nem para quem reclamar. Vai cobrar de quem? Não temos para a quem recorrer, porque a prefeitura não reconhece aquele táxi. Porque no momento que está tudo certo, todo mundo faz vista grossa, mas quando a coisa acontece, como aconteceu em Vila Velha, ninguém quer se responsabilizar. Fica a família do rapaz, do condutor, ainda com a possibilidade de sofrer uma ação de reparação de danos por parte daquelas pessoas que contrataram o serviço. Não aquelas que já morreram, mas os familiares podem acioná-lo judicialmente para reparar o dano causado pela morte. E como é que a gente evita isso? É olhando a placa do carro, se for cinza, é clandestino? Normalmente é clandestino, porque o táxi ou o serviço de transporte de passageiro normalmente se utiliza de placa vermelha. É o ônibus, é aquela empresa legalmente constituída para fazer esse tipo de transporte e é o táxi, especificamente. Toda outra modalidade, placa cinza, ou seja lá qual for, aquela identificação de táxi executivo, a gente deve ter mais cuidado ainda? Não deve se utilizar aquele tipo de táxi. A população não deve utilizar esse tipo de táxi que está escrito executivo, porque apesar do contrato social ser registrado com essa finalidade, nenhuma prefeitura da Grande Vitória reconhece esse tipo. O ofício encaminhado pela Secretaria de Cariacica não reconhece. O secretário de Transporte de Vitória, numa entrevista, ele disse que não existe esse tipo de regulamentação.
E estamos aguardando, já oficiei por 2 vezes a Prefeitura de Vila Velha, que até agora não respondeu. E o ofício está devidamente protocolado na Prefeitura, mas infelizmente, não sei por qual razão, ainda o secretário Romário de Castro ainda não respondeu. E o que o senhor pretende? O senhor pretende que seja feito termos de ajustamento de conduta com esses municípios, para que os municípios tenham mais compromisso com essa fiscalização? É o dever de toda municipalidade fiscalizar. Daqui um pouco, se não fiscalizar, nós vamos encontrar ônibus clandestino. Já temos diversas vans clandestinas, principalmente em Vila Velha, fazendo transporte, e vans em péssimo estado de conservação. E o dia que acontecer um desastre, quem vai ser responsabilizado? Não custa nada, um veículo que não tem condições de circular normalmente numa via, fazendo transporte de passageiro, principalmente para os bairros mais carentes, ao argumento de que o Estado, o 7P, seja lá qualquer órgão, não consegue dar um transporte efetivo e de qualidade, eles se utilizam desse transporte irregular para levar essas pessoas em verdadeiras carroças. Doutor Sócrates, um dos problemas, né, uma das soluções para esse problema seria aumentar o número de táxis na Grande Vitória? A frota que nos atende hoje não é suficiente? Ficou evidente que o número é insuficiente, mas temos informações que a Prefeitura de Vitória, no final do ano, vai abrir licitação para aproximadamente 100 táxis. Vila Velha caminha no mesmo sentido para um número muito parecido de táxis. Agora é preciso que as outras prefeituras façam esse tipo de autorização. E façam uma autorização, a licitação, de forma que possa contemplar todos em pé de igualdade. E não privilegiar este ou aquele setor, ou este ou aquela pessoa que tem uma aproximação com este ou aquele político. Eu acho que todos devem concorrer em pé de igualdade, excluindo aí, deve ter um diferencial para aqueles que já são defensores de táxi e, no meu entender, ainda não tiveram a oportunidade de adquirir uma placa de táxi. E quem quiser fazer denúncias? O Ministério Público está atento. No meu gabinete eu vou colher essas informações no número 3194-5155. 3194-5155. 55, e eu espero encaminhar para as promotorias da Grande Vitória este material para que eles possam dar início junto às prefeituras em termos de ajuste de conduta e, se houver necessidade, até de uma ação judicial. Doutor Sócrates, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Hora News. Estamos à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, e no próximo bloco, os 15 anos do Museu da Vale. Nós voltamos já. O prazo de inscrição para o processo seletivo da UFES 2014 foi prorrogado até o dia 5 de novembro. Segundo a comissão coordenadora do vestibular, a ampliação do prazo é para atender aqueles candidatos que os pais recebem os salários até o 5º dia útil do mês. A taxa de inscrição no valor de R$ 60 poderá ser paga em qualquer agência bancária até o dia 6 de novembro. Mais informações e o edital completo você confere no site www.ccv.ufes.br. Cemitérios de Vitória e Vila Velha já se preparam para o dia de finados no próximo sábado. A tia e a avó de Valbi se foram há mais de 25 anos e ele nunca deixou de limpar e colocar flores no jazigo da família e até se emociona. Fazer uma manutenção uma vez por mês, a gente vem aqui para dar uma limpeza. Por quê? Questão de sentimentos, né? O tempo passou, mas tem um sentimento ainda. O dia de finados é um dia de respeito à memória daqueles que já se foram. E uma forma de prestar homenagem aos entes queridos é cuidando dos jazigos. E é o que muita gente já está fazendo. Todo ano, nas vésperas do feriado de finados, seu Jones capricha na pintura do jazigo do pai. No sábado, ele volta com toda a família para fazer orações. Todo ano a gente está fazendo manutenção, né, nas vésperas, né, que está chegando os finados. Então, a gente vem aqui para, inclusive, agradecer ao nosso pai, né, Serafim Ribeiro da Silva, que foi um grande paizão para nós, entendeu? Mas enquanto a gente que cuida, também tem quem faça o contrário. Jazigos quebrados, muro destruído. Em bom estado, apenas as flores de plástico. Além da ação do tempo, vandalismo e furtos também vêm contribuindo para a destruição nos cemitérios.
Essa semana, o cemitério de Santa Inês e os outros 6 cemitérios municipais de Vila Velha estão passando por pequenas reformas para receber a população no sábado. O serviço que nós estamos fazendo, a princípio, é dando manutenção anual, que é o que é feito. Nós vamos aqui, estamos podando, nós vamos pintar e nós estamos aqui recuperando esse muro aqui que está na minha frente, recuperamos já o muro do cemitério de Barra de Jucu. Hoje, Vila Velha, ele tem 6 cemitérios e todos eles é feito manutenção diária. Nós temos as pessoas aqui que dão manutenção de uma empresa que é contratada pela municipalidade. Os 2 cemitérios municipais de Vitória também estão passando por manutenção e por ações para combater o vandalismo. A gente tem segurança 24 horas, né, permanentemente aqui, e a gente tenta combater o máximo que a gente pode, o vandalismo e furtos. A gente tem um projeto de instalar câmeras de vigilância também. Quer participar do Hora News? Você pode. Basta mandar para a gente suas sugestões. E olha como é fácil. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais. facebook.com/recordnewses. Pelo Twitter, twitter.com/recordnewses. E ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. O Museu da Vale está completando 15 anos em 2013. E além das exposições de arte moderna, o espaço abriga um pedaço importante da história do Espírito Santo. – 93 peças e 54 imagens. Objetos antigos que tratam da maior ferrovia do país, localizada no Espírito Santo. Esta é a Maria Fumaça, uma locomotiva de 1945, um retrato da memória centenária da Estrada de Ferro Vitória, Minas. A locomotiva foi restaurada em 1997 e está em perfeito estado de funcionamento. E um detalhe, não perdeu nenhuma originalidade da época, como por exemplo, as janelas e também os bancos, todos em madeira original e também de ferro. Quem vê faz uma viagem ao tempo e as crianças ficam encantadas. Tudo é novidade. Muito legal, nunca tinha visto nada parecido como esse. É muito antigo e muito bonito mesmo. As janelas, tem uma janela assim em cima e tem outra de madeira. Legal pra caramba. A história da ferrovia arquivada no Centro de Memória. Tudo original, onde funcionou a antiga sede da Estação Pedro Nolasco. E uma maquete ferroviária que mostra o transporte de minério de ferro, de passageiros, entre os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. O grande complexo industrial da mineradora capixaba. São 15 anos de existência do museu, localizado às margens da Baía de Vitória, em Vila Velha. E o número de visitantes é cada vez maior a cada ano. Considero que aqui tem sido um passeio muito lindo e convido a essas pessoas que não têm vindo aqui, que façam, que vão gostar bastante. O principal ícone da arte contemporânea no Espírito Santo preserva a história do universo ferroviário, mas ao mesmo tempo promove exposições de arte como essa daqui. É a cultura de mãos dadas com a história. Temos um casamento muito perfeito com a questão da arte contemporânea, que fala do presente e do futuro. Então, é um museu singular, peculiar, porque tem esses dois opostos, né? A questão da história, do passado e do futuro. Este galpão de dentro do museu é transformado. Luzes e holofotes para os desenhos sobre papel e aquarelas. Pura originalidade. Nos quadros, pinturas das montanhas e personalidades capixabas. Sentimento de afeição da artista Regina Chula.
Penso que eu quis retratar, mostrar uma parte do meu trabalho e uma paixão minha, que é o desenho. Isso para mim é muito importante. E penso que através dele, uma coisa muito mais importante do que isso na época de hoje, que é a ternura, o afeto, o coração. A simbologia registrada nas formas e nas cores de quem olha, encanta e aproveita também para reviver o passado. Eu achei interessante porque a gente está valorizando o passado e revivendo, né, esse presente, olhando essas pinturas maravilhosas e valorizando o que é nosso, né, que é importante a gente estar valorizando e trazer a nova geração para também apreciar e achar lindo como a gente está achando aqui. Em instantes, médium João de Deus vem ao Espírito Santo e centenas de pessoas procuram atendimento. O Hora News volta já. A equipe da SWAT, que visita o Espírito Santo, fez uma palestra para os policiais do Brasil e da América Latina. Os instrutores da elite da Polícia Americana e do BOPE também deram cursos para os policiais aqui em Vitória. 240 policiais da América Latina, sendo 120 do Espírito Santo, estão reunidos em Vitória. Eles participam da 15ª edição do SWAT, um treinamento específico para policiais conduzidos pela melhor polícia dos Estados Unidos, o SWAT Dallas. Homens do BOPE, Rio de Janeiro, GAT de São Paulo, também fazem parte do grupo de elite. 5 policiais americanos vão passar treinamento nos próximos 7 dias na capital. O instrutor deles, Christian Roberto, conversou com a nossa equipe e disse que a interação com a comunidade é muito importante para o trabalho da polícia. Segundo o Christian, o envolvimento da comunidade com os policiais é muito importante, porque a polícia não está presente 24 horas por dia dentro da comunidade. Sempre que falamos na solução contra crimes, nós começamos na própria comunidade e nós precisamos do envolvimento dela, porque é fundamental para a solução contra o crime. Resgate de reféns durante um assalto a ônibus, resgate de policial ferido e até treinamento para entrar na favela. Essas são algumas oficinas realizadas por instrutores da SWAT e do BOPE no Parque Tangredão, em Vitória. O policial militar de São Paulo, Eduardo Tongo, participou dessa oficina de arrombamento tático. Ele ressalta a importância desse curso, principalmente com a proximidade de competições internacionais do Brasil, como a Copa do Mundo de 2014. Sempre é importante estar se aperfeiçoando. E esse curso aqui, como está instrutores de fora, instrutores muito qualificados aqui do Brasil mesmo, eu julguei bastante necessário e pertinente, né, fazer esse curso para estar aperfeiçoando o currículo. No dia a dia policial, né, a gente nunca se sabe a situação que a gente vai se deparar. O arrombamento tático é o primeiro passo para o resgate de refém dentro de uma casa. Outro treinamento feito no Tancredão. O instrutor responsável é Christian D'Alessandro, da SWAT de Dallas. Ele disse que os policiais precisam treinar constantemente vários fatores, como parte tática, preparação física, treino com armas e precisão do tiro, sempre com o objetivo de preservar a vida do refém em qualquer situação. São muitas coisas envolvidas no resgate de reféns, mas o que precisamos, mais importante, é uma equipe precisa, bem treinada, que consiga executar dentro daquela estrutura todas as técnicas e táticas que eles ensaiam e treinam antes de chegar nessa operação. Outra técnica ensinada é a de imobilizações táticas, que mostram quais as principais maneiras de abordar, algemar e imobilizar o bandido sem risco de machucá-lo. Um agente penitenciário assassinou a tiros a mulher em Linhares. Leia Aguilar foi morta na frente da filha de apenas 6 anos. Em seguida, Jonatas Santana se matou. A Polícia Militar informou que a arma usada no crime foi uma pistola .40 que pertencia ao agente e é de uso restrito. O motivo do crime teria sido ciúmes.
O médium João de Deus, famoso no mundo inteiro pelas cirurgias espirituais, esteve no Espírito Santo. Uma multidão acompanhou o trabalho dele em uma casa em Cariacica. Seu Antônio se emociona ao contar sua experiência. Teve um problema na coluna, passou por diversos médicos e ele acredita que foram as mãos do médium João de Deus que o fizeram melhorar. Ele pediu uma foto minha, eu até me emociono em falar isso. Eu me emociono, eu não podia andar. Ele pegou a foto, levou, trouxe o remédio, comecei a tomar o remédio e 3 dias eu estava levantando. O branco se tornou a cor da esperança. Cada um aqui passa por problemas de saúde. Vieram movidos pela fé de que até mesmo as doenças mais duras podem ser curadas. Há 25 anos, o médium faz consultas no estado, na Casa de Caridade Dr. Oswaldo Cruz, em Cariacica. Até esta segunda-feira, ele recebeu pessoas de todo o estado e do país. Renato veio de São Mateus, há 10 anos ficou tetraplégico e há 5 é atendido por João de Deus. A cada consulta, sente melhoras. A recuperação é lenta, né? Mas a gente sente que tem sensibilidade no corpo, consigo fazer, voltar aos movimentos devagar e tem sensibilidade, tem a esperança e certeza da cura. A gente não sabe quando, nem como, mas tem certeza que vou ser curado. Aos 9 anos de idade, João de Deus teve uma visão. Recebeu de Santa Rita de Cássia a missão de curar as pessoas espiritualmente. Desde então, nunca parou. Já esteve em mais de 20 países e em todas as capitais brasileiras. Já tratou pessoas famosas, como a apresentadora Xuxa e a presidente Dilma Rousseff. E por onde passa, recebe milhares de pessoas. E é num quarto simples que ele se prepara. Do lado de fora, o ambiente é tranquilo. Todos de olhos fechados, concentrados, aguardando atendimento. Para dar início ao trabalho, uma oração. Dai-nos a fé e a razão. Depois de algumas perguntas, ele dá início ao atendimento. Uma cirurgia espiritual. E quem a faz não é mais João de Deus, é uma das mais de 5 entidades que ele recebe. É tudo muito rápido. Com um instrumento simples, uma pequena faca, ele realiza o procedimento. E com apenas alguns toques, ele alivia a pressão do olho desta outra mulher. Os outros assistem cheios de expectativas. E quando ele pergunta quem também quer passar por essa mesma experiência, dezenas de pessoas se levantam. Para ele, não importa a religião, e sim a fé de cada um. É esse o caminho da cura. Pelo amor, pela fé e 58 anos em missão, só que eu venho aqui nesse estado, nesse lugar, aqui já tem 25 anos, tenho esse estado dentro de mim. Depois das consultas, as pessoas passam por uma espécie de farmácia. Lá podem comprar o medicamento espiritual. É feito à base de ervas. É o mesmo para todas as enfermidades. O que muda é a energia que é colocada em cada potinho. E com muita fé e seus remédios nas mãos, Dona Eunice espera finalmente se curar das dores nos joelhos. Tem fé, né? Fé em Deus que vai tudo dar certo. E que a senhora vai conseguir a cura. Conseguir a cura. Os últimos atendimentos de João de Deus no estado foram na tarde de hoje. O tema da redação do Enem deste ano aborda os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E nós também queremos saber a sua opinião. A lei seca ajuda a diminuir os acidentes de trânsito causados por bebida alcoólica? Sim ou não? Vote, deixe a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Graças ao trabalho voluntário de pais e amigos da Associação dos Autistas do Espírito Santo, o prédio da A Mais está de cara nova. E a pintura da fachada coloriu o dia de quem participou do projeto. Lorenzo é um garoto especial em muitos sentidos. Portador da síndrome do autismo, tem no desenho na pintura um motivo para sorrir e também uma mão amiga.
Como não desenvolveu habilidade para a fala, ele conta com a ajuda da mãe para explicar a importância desses traços. O desenho, a partir do momento que ele começou a desenhar, ele acalmou mais, ficou mais tranquilo. Então ele passava horas desenhando e ele também passou a se expressar através do desenho. O garoto é um dos 132 alunos da AMAIS que realiza um trabalho de apoio desde 2001. Para Lourenço, a instituição se tornou uma segunda casa que ele cuida com carinho. E hoje o dia é muito mais do que especial para o Lourenço e para outros 100 voluntários que estão ajudando a pintar a mais e dar uma nova cor para quem vive no universo do autismo. A ação faz parte de um projeto que ajuda instituições em todo o país. No estado, a ação foi coordenada pelo cartunista Zappa, que se inspirou na visão dos autistas para desenhar a nova pintura da fachada. Toda vez que eu uso a palavra desafio, eu me pego reticente e até desconfiado do termo. Eu acho que é muito mais diversão do que desafio. Seria um desafio se fosse algo difícil para eu enxergar, mas quando eu olho para um autista eu falo assim, a sociedade anda tão voltada para o seu próprio umbigo, ela anda tão comunicando com ela mesma, a gente posta uma foto no Instagram, eu posto para que eu me veja, eu acho isso tão brega, tão cafona, que o autista talvez seja o elo mais efetivo de comunicação consigo. Porque o autista ele consegue mostrar a expressividade do carinho, da atenção, voltada para um foco que de repente nós, os ditos, entre todas as aspas, normais, não vemos, não temos a sensibilidade de captar. A presidente da instituição também colocou a mão na massa e ressaltou a importância da ajuda recebida. Estamos aqui há 12 anos, nós atendemos hoje 132 autistas da Grande Vitória, nós fazemos atendimento às famílias, um grupo de apoio para as famílias e também fazemos o atendimento educacional especializados para os autistas inseridos na rede de ensino. A cada pincelada, o muro antes branco foi ganhando contornos, cores e sonhos. A seguir, as notícias do Brasileirão com Flávio Simões e ainda a história dos irmãos borracheiros apaixonados por música. A gente volta já. E vamos agora à rodada de gols do final de semana do Campeonato Brasileiro. Assunto para o nosso comentarista esportivo, Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa segunda a todos. Bom início de semana. Bom, faltam aí 7 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro pode ser campeão daqui a 2 rodadas, Flávio? Pois é, a situação do Cruzeiro é extremamente confortável, né? Esse final de semana venceu mais uma, agora tem 12 pontos de vantagem sobre o Botafogo, que é o segundo colocado. E segundo os matemáticos de plantão, o Cruzeiro já tem 99% de chances de ser o campeão brasileiro de futebol desse ano. Particularmente, eu não tenho dúvida de que o Cruzeiro vai ficar com o título. Agora, as atenções, elas não estão, Adriana, voltadas para a parte de cima da tabela, não. Já se espera o Cruzeiro campeão e alguns times ali brigando para entrarem ainda, para permanecerem no G4. As atenções voltadas, obviamente, para a zona de rebaixamento, onde temos ali o Vasco da Gama, que é um clube de grande tradição, onde temos muito perto o Fluminense. Aliás, esses dois times, neste final de semana, não venceram mais uma vez. O Fluminense numa situação um pouquinho melhor, mas o Vasco da Gama numa situação complicada, e aí nos faz lembrar o São Paulo, que há algumas rodadas atrás também penava na zona de rebaixamento e hoje já está numa situação bem mais confortável. Aliás, o mesmo São Paulo que venceu o Inter neste final de semana e que a gente vai começar mostrando os gols justamente com essa vitória do São Paulo. Vamos lá? Vamos acompanhar então aqui. Logo no início da partida, Aloísio, impedido, abriu o placar para a equipe paulista. Leandro Damião roubou a bola na intermediária, arrancou em velocidade, ficou cara a cara com Rogério Ceni e tocou bonito para deixar tudo igual. João Afonso derrubou Ademilson na área. Pênalti. Aloísio foi para a cobrança, fez o segundo dele e colocou os paulistas de novo na frente. Jorge Henrique até empatou.
ele mesmo deu bobeira na área colorada e o juiz marcou pênalti de novo. Aloísio anotou o terceiro para o São Paulo, que passou o Inter na classificação. Já o Grêmio foi a Curitiba e levou 4-0 do Coxa. O primeiro gol foi contra. Pará marcou logo aos 15 segundos. Alex e Robinho ampliaram o marcador ainda no primeiro tempo. Geraldo fechou a conta na etapa final. Com a derrota, o Grêmio caiu da segunda para a terceira posição na tabela. No sábado, o Maracanã foi do Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro com o gol de Júlio César. No domingo, foi a vez dos torcedores do Fluminense seguirem o mesmo caminho em busca de pontuar na competição. A expulsão de Cadu foi aos 14 minutos do primeiro tempo. E mesmo com 10 jogadores em campo, o Vitória abriu o placar com Marquinhos. O empate do Fluminense veio na jogada de Birubiru, 1-1. No segundo tempo, o Fluminense parecia que ia mudar a história do jogo. Conseguiu a virada com Rafael Sobis. Mas o Vitória foi para cima outra vez e fez 2 gols em 3 minutos, com o Juan e o William Henrique. Final, Fluminense 2, Vitória 3. Pior que o Fluminense está o Vasco, que foi derrotado pela Ponte Preta em Campinas. O time carioca saiu na frente com o gol contra de Diego Sacomã. Mas no segundo tempo, a Macaca empatou com o Adrianinho e virou com o Wendel na falha do goleiro Alessandro. Ponte Preta 2, Vasco na zona do rebaixamento 1. Em Belo Horizonte, Everton Ribeiro abriu o marcador para o Cruzeiro. Dagoberto fez o segundo. João Vitor de falta descontou. Lins empatou a partida para o Criciúma. Ricardinho virou para o time visitante. Borges empatou para o Cruzeiro novamente. De cabeça o atacante fez mais um. E Dagoberto de pênalti deu números finais ao jogo. Final, Cruzeiro 5, Criciúma na zona do rebaixamento 3. Em Salvador, Obina fez um golaço para o Bahia. Mas o artilheiro Ederson empatou para o Atlético Paranaense, 1-1. No Recife, o Náutico se afundou ainda mais. Wellington Júnior e Amaral fizeram os gols. Náutico 0, Goiás 2. O Corinthians começou a partida no ataque. Logo aos 10 minutos, Emerson Sheik arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Aranha a defender em 2 tempos. Mas o Peixe deu troco com Montijo. Ele recebeu a bola dentro da área e tentou por cima do goleiro Walter. O jogo, que começou quente, teve até parada técnica para dar um refresco. O Corinthians voltou ligado. Emerson escapou pela direita e cruzou para Douglas marcar de cabeça, 1-0. E nem deu para comemorar, o camisa 10 machucou o rosto no lance. No segundo tempo, bola na área, Walter fez a defesa e na sobra Gustavo Henrique empatou, 1-1. Douglas ainda tentou em cobrança de falta que passou perto do gol de Aranha. O time santista deu troco também de bola parada. Montijo levantou e Edu Dracena, livre de marcação, mandou para fora. Everton Costa saiu na cara do gol, mas Walter fez grande defesa. No fim do jogo, Douglas ainda carimbou o poste. E ficou assim, Corinthians 1, Santos 1. Bom, pois é, agora temos mais 7 rodadas para definir o campeão brasileiro e definir quem permanece e quem vai para a segunda divisão. Do futebol nós vamos para o automobilismo. Neste final de semana tivemos mais uma etapa do Campeonato Estadual de Kart. Essa foi a 10ª etapa. Destaque para Ariel Varela e para o nosso piloto da casa, João Rezegue, que fez a pole, fez a melhor volta, bateu o recorde da pista, mas teve um problema mecânico e acabou com a 2ª colocação. Vamos acompanhar aqui as imagens do kartódromo. O Campeonato Estadual de Kart está chegando nos momentos finais. Neste final de semana, o Kartódromo Internacional da Serra recebeu a 10ª etapa. Nosso campeonato veio muito forte, até o brasileiro, que é normal, quando a gente tem um brasileiro, o pessoal investe muito. Então, o nosso brasileiro foi um brasileiro de sucesso, foi o recorde de todos os tempos em pilotos, foram 216 pilotos, com muitos representantes capixabas, né? Então, o nosso campeonato, depois do brasileiro, deu uma queda de grid. O que a gente fez? Rapidamente a gente fez uma intervenção no sentido de baixar custo.
Então, a partir da 9ª etapa, esse é o segundo evento, que já estamos com motorização toda sorteada. Então, o piloto entra com o equipamento dele, com um kart, mas recebe motor, carburador, flange, filtro, escapamento, abafador, todo ele sorteado por um valor relativamente baixo. Então, isso baixou muito o custo. Então, o nosso grid voltou a crescer. A expectativa para 2014 é um campeonato bem forte. E o jovem Ariel Varela, com 16 anos, praticamente já é o campeão da categoria graduados. Ele está com 30 pontos na frente do segundo colocado. E com esse título, Ariel se consagra tetracampeão capixaba. E Ariel já está correndo atrás do seu futuro no automobilismo. Ele acabou de voltar da Argentina, onde fez testes para a Fórmula Renault. Agora estou na última categoria do kart, estou tentando agora ir para o Fórmula Renault, que é a categoria seguinte. Eu estava fazendo teste na Argentina, inclusive. Tá tudo indo muito bem, espero que ano que vem a gente consiga fazer o campeonato e que dê tudo certo. A gente pretende, ano que vem, já fazer o campeonato argentino e, se possível, algumas etapas na Europa. João Rezegue, que já conquistou por 2 vezes o campeonato estadual, ficou parado por algumas etapas, mas voltou com vontade de vencer. Esse ano foi um ano sabático para mim, aí eu tirei para viajar, trabalhar bastante, então eu não tive tempo para competir e treinar bastante. Mas aí agora no final do ano eu acabei voltando, fiz o Campeonato Brasileiro de Kart aqui, a gente foi bem até. E agora eu estou prestigiando o Campeonato Estadual de Kart aqui, que é aqui em casa também, então eu tenho que estar correndo também, eu gosto muito de correr. E pintou o convite agora das 500 milhas de kart para fazer. É uma corrida que eu faço todos os anos e agora fui convidado para correr novamente esse ano e estamos analisando para ver, acho que tem tudo para a gente correr lá também. No dia 30 de novembro e 1º de dezembro serão realizadas as últimas etapas em rodada dupla para definir os campeões estaduais de 2013. E a gente espera todo mundo aqui no Kartódromo Internacional da Serra. Ok, 2 rodadas, então 2 etapas para definir os campeões desse ano. Tá certo, Flávio Simões, boa noite para você. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Obrigada. Bom, eles são irmãos e têm a mesma profissão, borracheiros. Mas não é só isso que eles têm em comum. Os dois também são apaixonados por música clássica. E entre um trabalho e outro, arranjam tempo para tocar juntos. Solta o pneu, esquenta, cola, aperta o parafuso. O trabalho aqui é pesado. Josué e Jonatas foram criados na borracharia. E entre uma brincadeira e outra, com um pneu ou macaco hidráulico, aprenderam o ofício do pai. Mas por trás de toda essa graxa se escondem 2 apaixonados pela música clássica. Começaram a tocar há 10 anos, ainda adolescentes. Jonatas com o contrabaixo acústico e Josué com o violoncelo. Foi amor à primeira vista. Há uns anos atrás, bem antes disso, eu já gostava de contrabaixo, mas não conhecia o contrabaixo acústico, conhecia o baixo elétrico, né? Eu via muito esse contrabaixo elétrico na igreja, os rapazes tocando, né, na igreja. Aí eu fiquei com aquela coisa, né, com aquela imagem ali, e até que eu conheci esse contrabaixo acústico. Aí, foi amor à primeira vista. E a sintonia que mostram no trabalho se repete quando se apresentam, se entendem com o olhar. E apesar das unhas manchadas, o som é envolvente e a gente até se esquece que está numa borracharia. E tem cliente que se surpreende com o que vê e com o que ouve. Fiquei surpreendido. Porque pelo trabalho dele, pela criatividade dele, faz uma coisa, faz outra, né? Interessante, é. A música entrou na vida deles na mesma época em que assumiram uma responsabilidade maior aqui na borracharia. E a mistura foi inevitável. Ferramentas e instrumentos se confundem. E é claro, só poderia sair um som bem brasileiro. E foi essa mistura que mostrou a eles um novo jeito de levar a vida. Antes de conhecer a música, a gente via a vida em si de um modo. A música em si, ela te dá uma certa educação, né? Educação tanto de você chegar em algum lugar, o seu comportamento muda, então a música mudou isso, muda tudo. A gente passa a ver a vida de outro jeito, né? E o talento já levou os dois até mesmo para o outro lado do mundo. Se apresentaram no Japão. Tivemos a grande oportunidade de tocar no Japão, em 2 cidades.
e foi em Tóquio e Nagoya. Nossa, é uma coisa sensacional pra gente. Os irmãos borracheiros e músicos estão concluindo os estudos na faculdade de música e já fazem planos, mas nem pensam em abandonar a borracharia da família. A gente tendo a nossa formação como músico, né, eu, por exemplo, como contrabaixista, meu irmão como violoncelista, a gente não pretende largar o que é da família. A gente pretende, né, ficar lá na música, apoiando a música, trabalhando, fazendo o que a gente gosta e não largando, né, o negócio da família. Para você, uma ótima noite.